Olá, este é o canal Folheando e vamos falar neste vídeo sobre o livro Psicologia das Multidões, de Gustav Le Bon. Psicologia das Multidões é um livro que mostra como funciona o processo de manipulação de massas, isso é, manipulação de uma grande quantidade de pessoas. Por que elas amam aquilo que um indivíduo diz que elas devem amar? Por que elas odeiam aquilo que um indivíduo diz que elas devem odiar? O que faz com que essas pessoas não ajam de acordo com o que elas pensam, e sim com o que uma multidão ou que um determinado influenciador dessa multidão diz? Bem, vamos ver o que a obra tem a nos dizer sobre isso. É impossível saber quais são os valores que irão guiar nossa sociedade no futuro, mas já é possível afirmar que, para conquistar corações e mentes, somente valores não serão suficientes. Será também necessário contar com um novo poder, o poder das multidões. As principais características das multidões, de acordo com o autor, são dominados pelo inconsciente, abandono da personalidade individual para adotar a personalidade coletiva, fim da vida cerebral e início da vida medular, diminuição da inteligência e uma multidão heróica quando necessária e criminosa quando ameaçada. O autor diz que a multidão sempre terá um agente dominador. Ele pode ou não ser alguém público, mas sempre haverá alguém por trás de qualquer comportamento de massa. A primeira ação do dominador é penetrar na mente de pessoas mais vulneráveis e passar a representá-las. Desta forma, os indivíduos passarão a confiar nessa pessoa que, aos poucos, serão dominadas. Após a dominação, começa o processo de fazer com que as pessoas abandonem a própria personalidade sem perceber, para começar a agir igual aos demais. O pensamento da pessoa deixa de ser o seu próprio pensamento e passa a ser o pensamento comum da multidão. O indivíduo deixa de pensar por si próprio e passa a pensar de acordo com o que a massa ou dominador diz ser o correto. Após o fim da vida cerebral, a pessoa passa a ter a falsa sensação de que faz parte de algo maior e, assim, começa a agir de acordo com o que a multidão ou dominadores desta multidão dizem que é o correto por uma determinada causa. E uma pessoa que deixa de pensar e passa somente a agir, naturalmente terá uma diminuição da inteligência. Porém, ela pensará que está mais inteligente porque seu comportamento será igual ao de outras pessoas e igual ao de uma figura central que ela pensa ser inteligente. Então, ainda que seja uma diminuição na inteligência, indivíduos de massa tendem a achar que são mais inteligentes do que os outros. O autor também conta sobre fenômenos de julgamentos. Segundo ele, a massa pode aprovar coisas que normalmente cada pessoa individualmente não aprovaria. Porém, por terem abandonado a própria personalidade, passa a adotar a opinião geral da multidão. E muitas às vezes passam a questionar a própria personalidade, partindo do pressuposto de que a multidão sempre estará certa e a pessoa, como indivíduo, sempre estará errada. O autor também fala sobre o sentimento dessas multidões, sendo elas a impulsividade, a irritabilidade e a sugestibilidade. As multidões tendem a ser impulsivas e não admitem que ninguém coloque obstáculos entre o desejo da multidão e seus objetivos. Quanto maior for uma multidão, mais o sentimento de poder essa multidão terá. Se irritam facilmente e atacam em massa qualquer um que pense diferente ou ameace a reputação de alguém que faz parte da multidão, ou alguém admirado por essa multidão. Se algum indivíduo que não pertence à multidão ou que não seja admirado por essa multidão cometer qualquer tipo de erro, serão também atacados de forma massiva. Porém, se o mesmo erro for cometido por alguém da multidão ou alguém admirado por esta multidão, eles tendem a relevar e não atacar da mesma forma, porque a multidão se considera um corpo único e atacar alguém da própria multidão é como atacar a si mesma, e atacar alguém admirado pela multidão é atacar a própria personalidade coletiva. Por isso elas são sugestivas. Não se importam com erros ou crimes, se importam em preservar a própria reputação ou destruir a reputação daqueles que são contrários. Além disso, são autoritárias e sempre se colocam em posição de superioridade em relação aos demais, e sempre julgam como inferiores aqueles que discordam ou pensam diferente da multidão. Ser contra a multidão para eles é ser contra a verdade. O autor cita também as chamadas crenças fixas e crenças variáveis. As crenças fixas são aquelas que, mesmo a favor ou contrárias ao pensamento da multidão, não sofrem mudanças. Elas podem ou não ser verdade, mas elas necessariamente são crenças que fazem sentido para aquela multidão e, portanto, não podem ser abandonadas por nenhum membro desta multidão. Do contrário, este membro será considerado traidor ou membro de alguma multidão contrária e será taxado de vendido ou intelectualmente inferior. Já outras crenças são temporárias, não duram mais que uma geração, sendo assim crenças variáveis. Normalmente, são crenças adotadas apenas para determinado momento ou determinada causa, e podem ser abandonadas silenciosamente caso essa crença passe a prejudicar a imagem da multidão ou de quem as lidera.
As multidões que hoje criticam determinado comportamento, por conveniência ou coerência, podem mudar a sua opinião sobre aquele mesmo assunto. E você, conhece alguém que valoriza mais o pensamento da multidão do que o próprio pensamento? Conhece ou possui algum exemplo de multidão que age da forma que o autor disse nesse livro? Comente aqui no canal e não se esqueça de se inscrever para incentivar o nosso trabalho e nos motivar a criar mais conteúdos como este. Deixe também sua sugestão de livros aqui. Um abraço e até a próxima!